Você que está acostumado a ver aqui nós dois, enquanto programadores, saiba você também que nós somos empresários. Desde 2001, nós temos a nossa Software House. Pois é, e de lá para cá, muita coisa mudou no mercado de tecnologia. Mas se você é programador, desenvolvedor e quer ter a sua própria empresa, talvez a gente consiga te ajudar nesse vídeo, porque a gente vai falar de alguns problemas que nós tivemos lá atrás, alguns erros, né? Pois é, né? Tem que falar dos perrengues, senão que graça tem, né? E é bom que agora, anos depois, a gente consegue visualizar aqueles perrengues de um modo completamente diferente. E nós fizemos aqui o exercício de projetar o como seria o início da nossa software house agora, em 2026. E aí? Vem com a gente que eu quero te mostrar isso. E nesse vídeo nós temos aqui a nossa parceira de longa data, a Alura. E como seria bom, né, lá no início da nossa carreira e também da nossa empresa, se nós tivéssemos ali a possibilidade não só de estudar, mas também de fazer parte de uma comunidade como a da Alura. Se você sabe aproveitar as oportunidades, então você consegue fazer muito network e aprender não só com os professores, mas com todos que estão envolvidos nesse ecossistema. Por exemplo, o Talent Lab é onde você consegue orientação personalizada para sua carreira, seja ali para entrar no mercado de trabalho ou para conquistar outros cargos. E ainda tem eventos exclusivos. E o bom da Alura é que você tem uma gama muito grande de cursos, incluindo aqueles que vão te ajudar para aperfeiçoar as suas soft skills, que são tão importantes para o mercado quanto o conhecimento técnico. Então acessa o link com desconto especial para você que está na descrição. Depois me conta qual foi o primeiro curso que você escolheu fazer. Então bora bater esse papo, né? Já estamos regados aqui com café. Café é sempre bom, né? Pega o seu café aí também, aproveita. E a gente resolveu falar desse assunto porque tivemos duas perguntas aqui que são bem relacionadas ao tema de empreendedorismo. Ó, a Francineide perguntou pra gente: vocês podem nos contar a história da software house que tiveram? E tivemos também uma outra pergunta lá no Instagram. Ó. A empresa de desenvolvimento de software de vocês ainda está em atividade? Bom, temos que começar pelo começo, né? Como o Gabriel falou lá em 2001. E para vocês terem uma ideia, eu e Gabriel, nós tivemos que ser emancipados, porque nenhum dos dois tinha 21 anos, o que era necessário para abrir uma empresa na época. Não sei se agora mudou, né? Para ter CNPJ não era uma coisa tão trivial. Não existia o MEI, né? Que hoje é mais fácil, né? De se começar. E a gente... nós pensamos em ser empreendedores por qual motivo? Necessidade. Né? Pura e simples. Inicialmente era justamente uma forma da gente poder ganhar dinheiro. E a gente não sabia empreender. Ou seja, a gente não tinha muita noção de como transformar a empresa num negócio, ter entrada recorrente de receita. A gente não sabia controlar direito fluxo de caixa. Não sabia elaborar uma proposta para o cliente, pensar num plano que atendesse o cliente. Então, tudo isso a gente acabou aprendendo ali muito na marretada e na prática no início, né? E prospectar cliente, fazer venda. Então, a partir do momento que você ganha um CNPJ e se você quer transformar isso num negócio efetivo, você já tem muito, você já está atrasado. Você já tem muito trabalho para fazer e você ainda não sabe. E o que a gente queria, na verdade, era só programar. Entendeu? Exato. Criar, eu acho que criar sistemas. Aí é que pega para todo mundo que é da área técnica, né? Porque a gente sabe ali como desenvolver, o que o cliente precisa, como fazer, mas a gente não tem ideia do que vem junto com o ser empresário, né? A gente vai ter que resumir muito a história. Muita porque a empresa aí já está com praticamente 25 anos e aí tem muita coisa que a gente fez que deu certo e muita coisa que não deu certo. Obviamente, no início, teve muita coisa que não deu certo. E qual era o objetivo da empresa? Desenvolver softwares personalizados para as empresas e para quem quisesse. A gente sabia fazer? Cara, a gente estava no início também de carreira. Então, sem dúvida, a gente ia levar muita porrada do mercado, porque muita coisa a gente não conhecia, tanto de negócio quanto de programação em si. A gente estava ali no início. E achar que a gente já estava pronto, assim, era muito ruim. Não foi o que aconteceu. Bom, aí acabou, depois da faculdade, a gente acabou emendando num MBA em gestão empresarial. A gente até contou essa história aqui. E isso ajudou muito a gente a formatar o nosso negócio. Pois é, acho que ali, na prática, a gente conseguia ver ali com os professores que tinham muita experiência de mercado, como a gente estava fazendo as coisas errado. E a gente descobria que, caramba, já tem uma metodologia para precificar. Olha isso aqui, a gente... Então, durante as aulas, eu e Gabriel, a gente costumava ter duas anotações, né? Uma anotação da matéria em si e uma outra anotação do que
aquilo dali poderia ser, no dia seguinte, implementado na nossa empresa. Então, foi realmente, assim, um ganho muito grande de ter feito esse curso, né? E o que deu o estalo lá? A gente estava tentando abraçar o mercado inteiro, todos os nichos, porque naquela época muitas empresas ainda não tinham presença na internet. E como a gente queria criar soluções para que as empresas viessem para a internet, qual era a solução que tinha naquela época? Site, e-mail, tá? Não tinha rede social e muitas empresas não sabiam como fazer isso. Então a gente começou a atacar isso. Então era assim, site de pousada, site de escritório de advocacia, De lojas. Loja E mesmo, às vezes, não sendo e-commerce, embora também tivesse e-commerce. Então, assim, é aquele serviço meio que básico hoje em dia, né? Mas que na época era algo novo, principalmente pro empresário que estava lá do outro lado contratando. Então, ninguém conhecia nada. Era tudo um grande mato, né? Imagina um mundo sem, por exemplo, venda por cartão de crédito, geração de boleto, era tudo feito na unha, sabe? Então, era muito mais complexo. Obviamente, já existiam soluções, as empresas já estavam investindo em melhorar isso, mas de longe não tinha as soluções que tem hoje de gateway de pagamento, de carrinho, nada disso. Graças a Deus esse tempo passou e tudo ficou mais fácil nesse sentido pra gente. A gente não quer ficar aqui rememorando só o passado, né? A gente quer justamente chegar lá no ponto onde a gente pensou na nossa empresa voltada pro ano atual. Mas antes de falar isso, a gente tem que falar o que pra gente foi o grande diferencial, como o Gabriel falou, né? E que, na minha visão, vale pra hoje também. Exato. Eu não mudaria muito dessa nossa estratégia, né? Nós não faríamos sites, talvez, né? Ou também, faríamos também, mas não somente como era na época. Mas na época nós resolvemos atacar um nicho específico. E isso foi uma grande diferença na empresa, né? Foi porque a gente viu que na nossa cidade, Petrópolis, tinham vários negócios que ainda não tinham presença na internet, vários nichos ali de negócios. E a gente viu que por ter, por exemplo, um polo de moda, a gente poderia rapidamente pegar vários clientes. Então, a gente decidiu ir atrás. A nossa estratégia foi conhecer bem esse mercado. Como? Pegar um cliente primeiro, faz ele meio que de cobaia, tenta entender profundamente a dor dele e faz com que ele te mostre quais são os problemas que ele tem. E tenta vender isso e solucionar da melhor forma possível. É uma cobaia num ótimo sentido, porque, na verdade, nós fizemos ali um trabalho muito bom, num valor abaixo, num tempo um pouquinho maior do que depois a gente veio atender os outros, né? Mas foi a nossa estratégia. Tudo pensado de forma estratégica. E também combinado com ele, óbvio, né? A gente não... Em nenhum momento a gente chegou entregando algo em que a gente chegou ali com a realidade. Falamos, olha, a gente precisa entender o que você quer pra gente conseguir desenvolver da maneira perfeita ali pra te entregar um produto redondinho, exatamente com o que você precisa, só que a gente precisa que você explique pra gente como é que é a dinâmica desse mercado. Então foi assim que a gente criou o nosso diferencial, né? Então, isso nos ajudou porque a gente acabou virando especialista num nicho, criamos uma solução que poderia ser replicada rapidamente para outras empresas. Isso acabou ajudando porque esse próprio cliente nos indicou para outras empresas. Então, num período de poucos meses, a gente já tinha passado aí dezenas e dezenas de clientes. E isso nos ajudou realmente a entender. Mas, de qualquer forma... mas então, se eu focar então num nicho, isso vai me ajudar necessariamente? Pois é. Aí você tem que tentar entender, se você quer empreender nessa área, se na sua região ou se nos contatos que você tem, isso pode ser um diferencial. A gente só identificou isso depois de alguns anos, já tendo atendido, obviamente, alguns clientes, mas sempre tendo muito trabalho em cada cliente. Era muito custoso. A partir do momento que a gente já definiu uma solução e criou ela para ser adaptável e personalizada rapidamente, isso gerou uma escala para a gente. Por isso que em poucos meses a gente já tinha todo um modelo de negócio e quando a gente ia até para fazer levantamento com o cliente, a gente já vinha com uma solução pré-pronta e às vezes o cliente falava... É verdade, é isso mesmo que eu preciso. É isso que eu preciso, justamente porque a gente passou a conhecer aquele negócio. Então, isso é importante. Nós não tínhamos mais só o conhecimento da programação, a gente estava envolvido ali no negócio e nas soluções que eram necessárias. Hoje em dia, acho que a gente consegue transpor exatamente isso que a gente fez para cá. Óbvio que na época a gente construía sites, hoje a gente teria que pensar algo mais de rede social, até porque, por exemplo, era moda na época. Imagina, hoje um site só para uma loja de moda não é o que acontece. Por exemplo, o Instagram teria que
ser uma solução que teria que estar ali no meio dessa entrega, né? Mas aí não era também só site, existia um sistema por trás para alimentar todo o conteúdo. Para fazer a gestão das coleções, dos catálogos, porque nesse nicho não era só venda para cliente. Muita gente vai achar... mas era comércio eletrônico? Muito pelo contrário. A maioria das vendas era pro atacado, então tinha todo um back-office ali para atender os atacadistas, tá? Então, nesse sentido, a gente conseguiu criar essa solução e escalar o negócio. E hoje em dia, será que isso funcionaria? Nesse mundo de rede social, eu acho que não. Por exemplo, nesse nosso modelo, muito provavelmente funcionaria bem melhor hoje com um Instagram ou mesmo um WhatsApp com um catálogo de produtos que poderia ser feito. E até gerindo grupos no WhatsApp, isso é muito mais prático hoje do que a gente estava fazendo. Isso quer dizer que então o site não precisa mais ter site. Muito pelo contrário. Dependendo do nicho, do tipo de negócio, o site vem para reforçar também o negócio. Até para dar autenticidade ao negócio, muitas vezes precisa realmente ter um site ali. Você tem que ter vários canais de venda separados, né? E você gerir os seus funis, que seriam os seus leads, né? Os seus clientes. Nesse caso, seriam os atacadistas, as pessoas que vão até a loja para fazer a compra. A gente utilizaria da mesma estratégia, por exemplo, na nossa empresa, de atuar num nicho específico, se especializar num nicho específico. Isso pode ou não, tá? Dar certo. Depende muito da tua região. Mas por que então, aí respondendo a pergunta... por que você está ativo ou não? Depois de vários anos trabalhando dessa forma, e a gente replicou isso para outro nicho também, que foi na área hoteleira, lá da região, a gente sofreu, como um monte de empresários sofre, com problemas que estão além da nossa capacidade. Da nossa capacidade de resolver tecnológica ou empresarialmente, né? Porque aí vem a diferença da gente conseguir visualizar ali o todo. E como empresário, a gente precisa fazer isso, né? Nós estávamos numa região lá ali em Petrópolis, que durante algumas vezes, alguns momentos da nossa carreira ali, nós tivemos que parar tudo ou ter ali ter que pivotar de um serviço para o outro, porque acontecia, por exemplo, chuvas. E aí a cidade entrava em estado de calamidade e isso daí fazia com que todo mundo na cidade fosse prejudicado. E isso não foi só uma, duas, foram 3, 4 vezes ao longo do tempo que nós estávamos atuando por lá, né? Se você for analisar e estudar em outras cidades, tem outros problemas também. Tem muitas coisas que são sazonais, tem cidades que são só turísticas. Então, acontece realmente. Nesse caso, por exemplo, de moda, nós tínhamos também uma particularidade. Os trabalhos, eles aconteciam sempre em troca de coleção. Então, eram 3 vezes por ano que a gente trabalhava de forma, assim, louca para poder atender todo mundo ao mesmo tempo. E, geralmente, era fim de ano, troca de virada de ano. Aquela época de férias era aquela que a gente não parava nunca. Mas isso fez com que a gente soubesse controlar o nosso fluxo de caixa também. Tinham 3 entradas grandes durante o ano e o resto do ano a gente fazia outros tipos de serviço e atendia outros tipos de cliente. Então, eu acho que essa é uma dica importante. Mas é uma outra dica importante. Poxa, se vocês fizeram algo tão legal nessa região, por que vocês não replicaram isso em outras regiões? Esse foi um dos problemas. A gente não tinha essa visão de que a gente conseguiria expandir isso para outro lugar. Hoje, com certeza... A nossa visão é outra, com certeza nós tentaríamos, mas eu acho que a gente acabava tendo uma visão muito provinciana ali. Então a gente enxergava o mercado até onde os nossos olhos viam, por isso a gente atuava ali entre Petrópolis, alguma coisa de Rio, mas acabou atuando numa região muito pequena para se expandir demais. E a gente sabe, por exemplo, que no Paraná tem polo de moda, em São Paulo tem polo, tem vários lugares no país que tem. Se a gente pudesse, por exemplo, fazer um contato com algum profissional lá e criar uma sociedade para que ele pudesse utilizar o nosso sistema ou, de certa forma, a gente ter uma sinergia ali com outras regiões, eu tenho certeza que hoje daria certo. Pois é, se pudesse voltar lá atrás, chegaria no ouvido da Vanessa e do Gabriel e falaria isso. Aqui, o produto de vocês é muito bom. Vai para outro lugar, vamos tentar outra coisa. Expande um pouquinho o horizonte. Então, você vê, isso daí faltou pra gente lá atrás. E hoje, com certeza, a gente faria diferente. Acho que a gente já começou a discutir uma das coisas que a gente continuaria fazendo hoje, né? Seria justamente entender que o nosso produto conseguiria atender um número maior de pessoas fora da região onde nós víamos, né? Então, saber escalar, eu acho que é super importante. E conhecer bem ali onde você quer atuar. Então, por exemplo, para quem quer montar uma software house e imagina... eu vou atuar em qualquer tipo de sistema. Eu tentaria
precisaria primeiro me especializar em algum nicho. E hoje, uma das coisas mais interessantes que tem na nossa área são integrações. Integrações, até porque se a gente pensa, se eu quero criar uma loja virtual ou algo desse tipo, tem muita plataforma pronta para pequena empresa, até para média empresa, mas elas têm a necessidade de integração, seja com um ERP, seja com um gateway, seja para geração de relatórios e você conectar canais de venda também. Então, esse tipo de demanda é muito grande. Então, quem se especializa nisso e ajuda realmente no processo ali, tanto de captação, por isso que tem tanta startup aí até para controlar funil de venda, leads, né? Então, você consegue, desde a captação até a pós-venda, em algum momento ali, se você entrar com alguma solução ou com algo que você consiga agregar nas empresas, com certeza vai ter espaço. E isso envolve rede social, envolve esses programas de mensagem, WhatsApp, Telegram, qualquer tipo de solução que você consiga incluir ali, ainda mais usando inteligência artificial hoje, tem espaço também. Eu, pelo menos na minha visão, é assim que eu posicionaria a minha software house hoje. Pois é, de certa forma, a gente faria o que nós fizemos lá na época, mas adaptado à necessidade atual. Então, a gente buscaria ali um nicho para atuar, tentaria entender muito bem a necessidade e atacaria nesses serviços ali que talvez não são o WhatsApp, não é o principal. Eu não vou criar uma nova ferramenta de comunicação. Não, eu vou construir algo que se integre com aquilo e com as necessidades do meu cliente. Então, eu acho que é uma ótima saída mesmo, né? Lembrando que sistemas, software, não é só internet ou B2C. Tem muita coisa que rola internamente nas empresas e que muitas vezes as pessoas são alocadas dentro das empresas. Seja numa indústria, a necessidade de sistemas internos da empresa, das gigante, empresas né? médias e grandes, é muito grande, muito grande. Esses dias, nós estávamos conversando com um rapaz que trabalha numa indústria, que é uma multinacional, e que tem uma área de desenvolvimento com 150 pessoas. Tudo para atender o cliente interno deles, né? E com certeza ali existe algo que uma empresa menor consegue vender entendendo aquela dor, né? E muitas dessas empresas terceirizam até parte do desenvolvimento. Então, tem muita oportunidade realmente para isso, muita oportunidade para legado, se você quiser também atuar nessa área. Com certeza. Né? Inteligência artificial está gerando muito legado, tá? Tem muita gente que acredita nisso, eu acredito também. Então, espero que tenha aberto um pouco a mente aí, se você tem intenção de empreender nessa área. Eu acho que a gente está num momento bom, tá? Muita gente joga a gente para baixo. Vai acabar. Mas a gente está num momento muito bom. Muito código está sendo gerado e muita manutenção vai precisar ser feita nesse código. Você pode especializar a sua empresa em pegar aquele MVP que foi criado ali pela IA e transformar ele num passo à frente, né? Conseguir dar manutenção e ampliar o produto que talvez pela ferramenta de IA, quem criou não vai conseguir expandir, né? Então, também é uma ótima forma, né? Imagina, você criar uma software house que tira o MVP de MVP e coloca ele em produção, de verdade, né? Tá aí um ótimo nicho, hein? Espero que você tenha curtido. Diz aqui pra gente se você já empreende na área, se alguma dessas dicas aqui você já adotou. Você pode dar as suas dicas também. Obviamente, todo mundo tem uma experiência legal, né, pra poder compartilhar. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.